Mas você tem que pensar que as escolhas que você fizer vão alterar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos também. E com certeza, absoluta, absoluta, eu digo sem o menor constrangimento, a escolha de sair do abuso narciso não só vai te dar um futuro melhor, como a seus filhos também. Eu não estou falando do lado material, estou falando do lado emocional. Para você ter uma família equilibrada, saudável mentalmente, emocionalmente, que saibam fazer escolhas no futuro, quando você não estiver mais aqui para ampará-los. Você não é eterno, nem eterna. Chegou a hora que você tem que partir, deixar tudo isso aqui. E você tem que deixar aqueles por quem você foi responsável durante um tempo, com a cabeça saudável, equilibrada, sabendo fazer escolhas, sabendo caminhar nos momentos difíceis. Só você pode fazer isso, porque a outra pessoa é doente. Não tá nem aí. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você é a primeira vez que vem aqui, quiser morar nessa casa por alguns minutos diariamente, então se inscreve, ativa o sininho, faz aquela gratidão, comenta aí, compartilha, 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 sai compartilhando com as pessoas que você gosta e que está precisando de uma força. Muito obrigada. Os moradores da casa já sabem, né? Carinho, gratidão, amor, abraço apertado, beijo. Para quem é baiano, cheiro. Tudo de bom. Bem, nosso tópico de hoje, agora nós chegamos no ponto de escolha. Toda vez que você experimenta o ciclo narcisista, você tem um ponto de escolha. Você tem um ponto chamado escolha. Quando você chega no ponto do ônibus, você tem várias opções, mas você tem um ponto de escolha que é para onde você vai. Então, toda vez que chega esse ciclo doentio, narciso, desse abuso, dessa manipulação emocional, você chega nesse ponto chamado escolha. É nesse ponto que você tem a chance, a possibilidade de mudar esse ciclo ou de acabar com ele. Caso contrário, esse ciclo negativo se tornará um padrão da sua vida. Algumas etapas para você se curar do trauma. Algumas etapas assim importantes, específicas para você se curar do trauma. Porque o abuso narciso é a forma do trauma que ela destrói. Ele destrói fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Atinge essas 3 áreas do equilíbrio humano. Por que isso? Ele é como uma avalanche. Você sabe como é uma avalanche? A avalanche, ela vem aos poucos, mas numa velocidade intensa. Mas ela vem aos poucos. Aí ela vem, 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 vem. Quando você vê, ela já cobriu tudo, né? O trauma narcisista, ele é assim, como uma avalanche. Ele vai se desenvolvendo lentamente, como um rio, que às vezes você tá chovendo na cabeceira do rio, aí você tá lá, você passa para o outro lado, e quando você olha, você não consegue voltar. Muitas vezes, em muitas ilhas, acontece isso. Você passa para o outro lado, a maré enche e você não pode voltar. O trauma narcisista é assim. Ele vai enchendo lentamente você de emoções negativas. Por isso que é difícil de curar. É o trauma mais difícil que tem, é esse. A cura do trauma narciso, ele é muito complexo. E o trauma, o estresse, né? O estresse pós-traumático do abuso narciso requer uma abordagem diferente da recuperação traumática
de outros eventos. Então, o profissional ele tem que fazer uma abordagem de recuperação terapêutica diferente dos outros eventos traumáticos. A recuperação do trauma narciso é similar à recuperação de pacientes de drogas e de álcool. Então, é crucial trabalhar na fase dessa recuperação do trauma, como se você estivesse tratando de um viciado em droga. Não é rápido, não é fácil, é difícil, é lento, tem recaídas, mas no final a pessoa se torna mais forte, mais gentil e preparado para não voltar ao abuso narciso. Os traumas narcisos, ele dá uma sensação de que você está sitiado, como numa guerra. Um soldado ali cercado, sitiado, sem saber para onde ir, como escapar com vida. O abuso narciso é mais ou menos isso. Você fica sitiado porque você tem duas coisas para enfrentar: a luta para escapar e a tortura psicológica. Na guerra é assim. Ele tem que lutar pela vida e ele é torturado psicologicamente o tempo todo, pelo medo da morte. É um bloqueio. É o isolamento emocional, físico e espiritual. E o pior, por muito tempo, por muitos anos, em nenhum momento eu quero comparar que o abuso narciso está em pé de igualdade com uma guerra. Eu estou falando da parte emocional do soldado, porque é assim que você se sente, sitiado. Eu não estou comparando viver com o narcisista como estar em um campo de guerra. Não é isso. Eu estou falando da parte psicológica, emocional. Porque as implicações psicológicas são as mesmas. Porque a pessoa está vivendo sob ameaça. Os soldados se perguntam: por que eu estou aqui em uma guerra? Se no mundo tem tanto lugar com paz. É a mesma coisa. Por que você está com o narcisista? Se no mundo tem tanta gente que pode te dar a paz. Se pergunte isso. Parece que você está vivendo em um mundo que te restringe, em um mundo pequeno que te restringe, restringe o seu acesso à sua paz. Você acha que você não tem saída, você está numa trincheira. Certamente tem alguma coisa errada com você. Caso contrário, você não aceitaria esse tipo de abuso. Já falei para vocês que alguns traumas a gente não tem controle. Mas o trauma narciso tem sim. Assim que ele começa, você sai. Quando a gente faz treinamento para ajudar vítimas de abuso, a gente aprende também para ensinar essas vítimas. O primeiro empurrão, você tem que ir. O primeiro empurrão, você tem que ir. A primeira ofensa verbal, você tem que combater. É a concordância que intensifica o maltrato. Você se cala, você concorda. Você fica, você aceita. É assim que, na cabeça do narcisista, se ficou é porque gostou. Se não reagiu é porque aceitou. Na cabeça dele passa isso. As pessoas não se culpam por muitas coisas que acontecem, mas pelo abuso narciso se culpam. Porque o narcisista coloca essa culpa na cabeça da vítima. Coloca essa culpa na cabeça do abusado. Por que o abuso narciso é diferente
O trauma narciso é diferente e a cura narcisa desse abuso, desse trauma é diferente. Ataca o próprio senso de si próprio, da sua psique e do seu espírito. Por isso que ele afeta você tão profundamente, porque ele atinge, né, essas três partes que elas estão magneticamente ligadas: corpo, mente, espírito. Você se sente culpada, você se sente abusada e está sendo abusada. É o resultado de querer manter você num relacionamento e fazer você acreditar que você tem um relacionamento funcional, normal, saudável. Ele quer fazer você acreditar nisso, ele ou ela. Isso é uma reação de uma pessoa desordenada que quer fazer você acreditar em coisas que não existem. Eu já falei em outros vídeos. Ao longo de um relacionamento com narcisista ou outro tipo de pessoas abusivas, você desenvolve a dissonância cognitiva. E o vínculo desse trauma é devastador. É a dissonância cognitiva que cria esse vínculo traumático. Eu já falei isso para vocês. Eu não vou explicar profundamente não, porque eu já falei. Nessa série, eu já falei. Em outras séries também, mas nessa eu já repeti. Porque o narcisista, ele usa a técnica de manipulação psicológica. Quando o narcisista aplica a técnica de silêncio, você se desespera, porque você quer saber o que ele está pensando, o que é que ele vai fazer, qual o próximo passo. Você se desespera, sua mente se desespera, porque você não sabe o que esperar da pessoa. E porque também é desesperador você falar com alguém e a pessoa te ignorar. Você quer saber por quê? O que você fez de errado? Você não fez nada de errado, a pessoa é doente, gente. A pessoa é maquiavélica. O trauma abusivo narciso é porque você não observou todas as bandeiras vermelhas que foram acionadas durante o tempo que você está nesse relacionamento. Você não observou. E se observou, você não respeitou essas bandeiras. Quando você vai para uma praia e tem lá uma bandeira vermelha dizendo que ali é perigoso, que tem tubarão, se você entrar, o tubarão come sua perna. Se duvidar, come você inteiro. E você não vai ter nem como contar a história. Você desaparece. Some. Então, quando você está num relacionamento abusivo, as bandeiras vermelhas apareceram o tempo inteiro durante esse tempo que você está nesse relacionamento. Mas você não deu importância, você não respeitou a linha de perigo. Tá? Às vezes você tentou enfrentar ele, mas educadamente, gentilmente. Ele não entende essas coisas não, gente. Ele não sabe o que é isso. Porque ele aprendeu a ser narcisista desde pequeno. Ele não teve isso. Você só dá aquilo que você tem. Então pronto, ele não recebeu isso, ele não sabe o que é isso. Quando você questiona alguma coisa com o narcisista, ele transforma a sua gentileza, a sua educação em uma conversa abusiva, tóxica. Quantas vezes você se desculpou com ele? E aí, terminou em quê? Em um tratamento abusivo, um tratamento tóxico. Porque ele deve ser sempre a vítima. Ele sempre se coloca como vítima. E faz com que as pessoas ao seu redor acreditem que ele é vítima. Quando alguém se coloca no papel de vítima, é porque tem um autor daquela agressão, daquele abuso. Se o narcisista é a vítima, quem é o autor do abuso? Você. É assim que ele pensa. Ele é a vítima e você é o autor do abuso. Esse é o seu papel nessa história.
Você é o antagonista e eles, o protagonista do filme hipotético que ele criou na mente doentia dele, na mente maléfica, na mente cruel, perversa. O narcisista, ele é perverso. O problema é que após anos, após meses e anos dessa manipulação muito sutil, você começa a acreditar em tudo isso sem nem perceber. Dizem que o hábito faz o monge. Não, o hábito não faz o monge. O monge se acostuma com o hábito. Ok? Isso tudo, essa manipulação sutil que aconteceu durante anos, meses, décadas, faz com que você perca todos os seus valores e você não acredite mais em você mesmo ou você mesmo. Isso afeta a maneira como você se vê diante dos outros. E o pior, diante de si próprio. Você começa a acreditar que você não vale nada, que você é tudo o que o outro diz, que ninguém pode desfrutar da sua companhia, que nada que você faz é certo, que tudo que você dá é pouco. Por aí vai. A invalidação e a anulação. Você pode escolher continuar entrelaçado, amarrado, acorrentados, entrelaçados, aprisionados nesses relacionamentos tóxicos, ou pode escolher um caminho diferente, outras formas de comportamento diferente, outras possibilidades, outras formas de pensar saudáveis. É muito difícil você pensar em tudo isso que eu acabei de falar agora, porque você está em um modo de luta e fuga, né? Durante todo esse tempo que você convive nesse abuso narcisista. Nosso próximo vídeo já está grande. Nosso próximo vídeo será as 5 fases de resgate. São fases emergenciais